Vamos lá, vamos dar continuidade. Página 109, número 6. A fábula a seguir precisa ser pontuada. Aqui vocês irão utilizar os 2 pontos, o travessão e o ponto final, tá? Lembrando que os 2 pontos, ele vai inserir a fala de alguém, de algum personagem. O travessão é quando algum personagem já está falando, tá? A fala de alguém. Então vamos lá. A raposa e as uvas. Uma raposa passou embaixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou com muita vontade de comer aquelas uvas. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo, alguém vai falar. Que ponto que a gente coloca? Aqui está iniciando a fala de alguém, É outro ponto que também a tia Carla explicou aqui. Eu nem estou ligando para as uvas. Elas estão verdes mesmo. Então aqui você vai utilizar vários pontos finais e dois pontos e um travessão, tá? E depois vai destacar a palavra que insere a fala da personagem. Qual é a palavra que vem antes dos 2 pontos? Você vai marcar ou pintando ou fazendo uma linha embaixo, tanto faz. Número 7. Complete as palavras a seguir com um R ou 2 R's. Lembrando a vocês que você vai utilizar um R no começo de palavras e também entre uma vogal e uma consoante. E os 2 R's, você nunca começa uma palavra e você sempre vai utilizar os 2 R's no meio, entre 2 vogais. Aqui, por exemplo, jarro. Se eu botar um R só fica jarro. 2 R's, jarro. Por quê? Porque tem tanto uma vogal no começo, aqui, antes, quanto uma vogal depois, tá? Aqui, cigarra. Tem uma vogal antes e tem uma vogal depois. No meio, você vai colocar os 2 R's, tá? E agora você vai perceber, nessa daqui, por exemplo, que nós temos uma consoante e nós temos uma vogal. Eu posso utilizar os 2 R's? Não, eu não posso utilizar os 2 R's, porque não tem 2 vogais aqui. Os 2 R's só pode ficar no meio de 2 vogais. Então, aqui você vai colocar um R só, tá? Agora eu vou ler as palavras para vocês e depois vocês irão ver se vai fazer certinho. No final, vocês podem fazer a correção no arquivo que a tia deixou lá na plataforma. Vamos lá. Ratinho, correnteza, terreiro, urrando, burro, carregada, raposa, jarro, cigarra, enrolar, honra, risada e empurrar, reserva. Lembrando, 2 R's entre 2 vogais, um R no começo ou entre uma vogal e uma consoante. Ok? Página 110. Relembrando, preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. Aqui nós temos os tópicos, são esses aqui: parágrafo, moral, personagens animais e título. Quais dessas 4 palavras, no caso frases, porque aqui tem 2 palavras, você vai colocar aqui nesses espaços? Fábula. A fábula pode apresentar. O que a fábula pode apresentar? Que desenhos são esses aqui? São desenhos de animais. Então você vai colocar lá parágrafo, moral ou personagens animais? Ou título. Aí você vai escrever aqui, eu não vou dizer, tá? Embaixo, a estrutura de uma fábula, ela pode ter o quê? A raposa e o corvo. O que quer dizer isso aqui, a raposa e o corvo? É o parágrafo, é a moral ou é o título? Aí você vai colocar aqui o que é. E aqui, como a fábula é estruturada, né? Ela é feita por parágrafo, moral,
personagens, animais ou título. Aí você vai colocar aqui e depois você preenche essa daqui também, tá? Que ela traz sempre o ensinamento pra gente. Nós finalizamos, né, finalmente, a apostila de português e que vocês tenham uma aula abençoada, tá? Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Um beijão, tchau, tchau.